Então, tudo isso foi para a gente chamar a atenção, né, de algo que pode acontecer, não acontece toda hora, a gente não vai ficar levando isso aqui ao pé da letra a todo momento. É para um ou outro modelo muitíssimo específico de prova, mas que serve também para preparar terreno para essa equivalência que está aqui, que aí sim ela é importante. Qual equivalência? Essa que está aqui, ó, o nenhum A que não é B. Isso aqui é importante. Nenhum A que não é B. Nenhum A que não é B vai ter que ser equivalente a que frase? Você vai entender então, depois de tudo isso que eu falei, que o nenhum ele passa uma ideia negativa. O não, ele também passa uma ideia negativa. Sempre que eu tenho duas ideias negativas, é como se no fim das contas eu tivesse a garantia de algo afirmativo. Então aqui é como se acontecesse isso mesmo, olha. O nenhum junto com o não é como se o nenhum anulasse o não. E aí acaba sobrando para mim simplesmente que o A é B. E aí onde que eu tenho garantia? Olha para mim para esses 4 desenhos. Olha com atenção, olha as regiões que estão coloridas, veja o sentido. Em qual dessas 4 regiões aí que eu tenho a garantia realmente de que A é B? Ou seja, de que o meu conjunto A é conjunto B ou que o meu conjunto A faz parte do conjunto B? A garantia de que o A é B está na representação de número 1. Para você que às vezes ficou na dúvida e falou assim, ah, Abrão, eu achei que fosse a 3. Não, na 3 você vai perceber que é uma parte de A que faz parte de B. Não é uma garantia geral do tipo A é B. Então, a gente aqui agora traz para vocês uma outra equivalência importante, que é essa, olha. O todo A é B, todo A é B, ele acaba sendo equivalente ao nenhum A que não é B. Essa que está aqui, talvez ela tenha mais chance de aparecer numa questão de prova, se comparado simplesmente a esses modelos que eu trouxe aqui, tá? Do não com nada, que é o comprar algo, não entendi nada, eu entendi algo. Muito difícil das bancas polemizarem o que a gente tem do português com o que a gente tem do raciocínio lógico, mas de qualquer maneira está falado. Agora, essa situação que está aqui mais específica, do nenhum com não, aí sim cai dentro daquelas regras que são mais manjadas e que a gente pode ter às vezes uma resposta que você anote e que na hora de olhar para as alternativas não esteja lá com uma sentença da forma todo A e B. Então vamos dar exemplo e vamos explorar isso aqui, vem comigo. Vamos ver se você está conseguindo juntar as peças. Se eu colocar para vocês aqui, olha, todo prefeito é trabalhador. Todo prefeito é trabalhador, ok? Não é para avaliar se é verdadeiro ou falso. Não, eu sei que você tem aí um valor lógico, você sabe. Não é para determinar. Não, esquece. Todo prefeito é trabalhador, já que a gente estava falando aqui de prefeito e tal. Foca, concentra aqui, tá bom? Todo prefeito é trabalhador. Bora lá. Escreva essa frase para mim usando aquela equivalência que eu deixei indicado para vocês ali. Todo prefeito é trabalhador, eu vou poder deixar indicado para vocês então que é a mesma coisa que nenhum prefeito não é trabalhador. Ó, isso que tá aqui não é negação, hein? Por favor, eu não cheguei com vocês ainda no ponto de falar das negações. Até agora, tudo que eu estou colocando para vocês tem a ver com noção de equivalência. Vocês estão vendo por que esse módulo ele é perigoso? Estou trazendo para vocês aqui situações que a gente está falando, né, o tempo inteiro das mesmas frases. Vocês estão vendo? Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A que não é B, e olha a quantidade de maneira que a gente tem para falar desses elementos. Então aqui, ó, todo prefeito é trabalhador é a mesma coisa que se dizer que nenhum prefeito não é trabalhador, ok? Aqui não vai valer a comutatividade. Então eu não posso dizer, por exemplo, que todo trabalhador é prefeito. Todo prefeito é trabalhador. Agora, nem todo trabalhador é prefeito, certo? Então aqui, como noção de equivalência, comutatividade não vai valer. Aqui também não vai valer aquela troca, né? Nenhum trabalhador não é prefeito. Então a gente fica com essa que está aqui, ok? E aí deixa eu ver então se tem mais algum ponto importante
para a gente aqui dentro desse bloco, mas eu acho que não, né? Falamos aqui das mais importantes. Temos aqui as representações, é isso mesmo. Então fechamos. Veja aí do outro lado para mim, por favor, se ficou tudo entendido. Se tiver algo... Ah, só um detalhe, que aí muitas vezes vocês me questionam o seguinte: não, peraí, velho. Peraí. E para o algum A que é B? Que aí você me deu, ó. Você me deu uma equivalência aqui para o todo A é B, que é o nenhum com não. Ah, deixa eu colocar aqui o esqueminha, né, que eu coloco para vocês, ó. O nenhum com não, ó. Nenhum A... Então, desculpa, o nenhum mais o não, ele acaba sendo equivalente ao todo. Certo? O nenhum junto com o não, ele acaba sendo equivalente ao todo. Então, vamos lá. Lembrar que vale isso daqui, então, e aí... Ah, é isso, ó, o algum A que é B, porque deu um branco aqui mesmo, então, assim, do que eu estava falando? Para o algum A que é B, a gente não tem nenhuma equivalência muito importante, tá? É simplesmente saber que o algum A que é B é o que a gente já estava comentando em blocos anteriores, que vai ser o pelo menos um, que vai ser o algum, que vai ser o existe, do que a gente viu no bloco anterior, que vai ser válido da comutatividade. Então eu não tenho nenhuma junção ali, né, do que vai trazer para mim aqui uma ideia mais importante, tá bom? Na verdade, nesse bloco aqui tem um quadrinho, e aí agora vamos organizar aqui, que aí tem alguns outros exemplos aqui para a gente poder organizar melhor as ideias. Vem cá. Então, por enquanto é isso, tá? Guardar para mim, ó, que o todo é o nenhum junto com o não, que o nenhum ele vai ser a mesma coisa que o todo mais o não, o algum não tem nenhuma forma aqui mais importante, e o algum que não é, que é a mesma coisa que o nem todo. Então aqui, nesse bloco, vamos falar sobre isso aqui, olha. Equivalências. Nem sempre as proposições aparecem na sua forma canônica. Você consegue entender o que eu vou colocando? Porque matemática e raciocínio lógico tem hora que a gente só passa o olho e não quer criar significado. Pô, mas eu estou tentando passar uma ideia para vocês aqui, olha. Nem sempre as proposições aparecem na sua forma canônica. Você consegue criar significado para isso? Ah, não. Poxa, mas eu estou te mostrando aqui vários exemplos de proposições que não estão na forma canônica. Ó, o nenhum A que não é B é uma proposição categórica que não está na forma canônica. O que é forma canônica, Bruno? São as formas básicas. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A que não é B. Então a gente viu, por exemplo, nenhum A não é B. Nenhum A não é B é uma proposição categórica, porque ela tem um quantificador, que é o nenhum, mas ela não está na forma canônica. Então é um exemplo do que eu estou colocando aqui. Nem sempre as proposições aparecem na forma canônica. Nenhum A que não é B, nem todo A é B. É uma proposição categórica, mas não está na forma canônica. Todo A que não é B é uma proposição categórica, porque tem um quantificador todo, mas não está na forma canônica. Então, conseguiu criar significado para a primeira frase que eu coloquei aqui? Verdade, Bruno. Nem sempre as proposições aparecem na sua forma canônica, tá? Eu coloquei. Por exemplo, a frase há homens mortais. Ela exprime uma proposição categórica, mas ela não está na forma canônica. De modo a colocá-la na forma canônica das proposições da forma algum A que são B, teríamos já exprimido através da frase alguns homens são mortais. Então aí agora conseguiu entender? Há homens mortais não é uma forma básica. A forma básica mesmo, se a gente for levar o pé da letra, é o algum A que é B. Mas ela não é uma proposição categórica na forma canônica, mas por trás dela existe uma canônica, que é a sentença da forma algum A que é B, que no caso aqui então seria alguns homens que são mortais, ok? Então aqui, coloquei para vocês uma tabelinha e aí está anotado, olha, a tabela que se segue mostra algumas formas de exprimir proposições categóricas, indicando a sua transformação na forma canônica. Então isso aqui, gente, é uma tentativa de te trazer para o jogo. O que não adianta você vir com a cabeça fechada para esse ponto aqui da aula, que é o seguinte, então olha só, eu vou decorar aquelas formas equivalentes ali que o Bruno me passou. Esquece. Porque eu não tenho condição de limitar equivalências para todo, para nenhum, para algum. Eu vou precisar que você fique com a essência do que eu coloquei aqui no início dessa informação. Tem proposições que são categóricas, mas que nem sempre elas estão na forma canônica. Então, o que você vai ter que entender? Que eu posso ter ali a ideia de uma categórica, ou seja, a ideia de um nenhum, de um todo, de um algum, mas se ela não estiver na forma básica, eu consigo encaixar essa frase
numa das 4 formas básicas, que foi o exercício que eu fiz com vocês no início desse bloco. Lembra o que eu fiz? Eu peguei lá uma frase que era o nem todo A é B. Não é uma forma canônica, mas aí a gente viu que tinha uma que de qualquer maneira ia representar. Então aqui eu estou te trazendo alguns exemplos. Não é para decorar isso aqui e achar que o mundo acabou aqui, não. E até porque, dependendo do que a sua banca queira fazer, se ela quiser caminhar para o lado de aproximar isso aqui do português, aí, meu amigo, o céu é o limite para a criatividade do cara. Então vamos ver aqui, olha. Quando eu coloco para vocês, por exemplo, ó, todos os portugueses são europeus. Essa daqui é a minha forma canônica. Todos os portugueses são europeus. Uma forma equivalente para ela, quaisquer portugueses são europeus. Poxa, Bruno, mas aí você não tinha me passado esse negócio dos quaisquer. Ah, mas aí não tem, é isso que eu estou te falando. Eu não tenho como, lá no português, trazer para vocês aqui tudo que o cara vai conseguir falar de ideia de todos. Quer ver uma que não está aqui, mas que eu já vi aparecer em prova? Eu posso colocar isso aqui para vocês, olha. Cada um dos portugueses é europeu. Esse cada um vai passar a ideia de que são todos. Ó, cada um de vocês, todos vocês, cada um dos meus alunos, todos os meus alunos. Então tá vendo? Mas, de novo, quaisquer portugueses são europeus, você vai perceber o quê? Peraí que essa proposição que está aqui, ela não é daquelas proposições que eu estava simplesmente trabalhando no modo de estruturas lógicas. Essa aqui tem um temperinho a mais, que é o quê? A ideia do quantificador. Por isso que eu estou te falando. Essas frases aqui, elas estão num mundinho paralelo, num universo paralelo. Você que tem que ficar sensível à presença delas na prova. Quaisquer portugueses são europeus, é entender que esse quaisquer passa a ideia de que são todos. Então, peraí, isso aqui é uma categórica, velho, da forma todo A é B. Outro exemplo, os portugueses são europeus. Moçada, aqui, essa é a forma correta da gente tratar esse artigo definido no plural. Se infelizmente, na sua prova, né, e se infelizmente ao longo do curso a gente tiver entendimentos divergentes do que eu vou falar aqui agora, não venha me xingar. É porque tem hora que realmente, principalmente dependendo da banca, o cara não tem nem noção do que está acontecendo. Então, quando eu coloco aqui que os portugueses são europeus, esse artigo definido e no plural, ele passa para mim uma ideia de que é o todo. Consegue perceber que ele deixou aqui implícita a ideia de que, mas os portugueses são europeus, será que são alguns? Não, gente, são todos. Todos os portugueses são europeus. Então, o ideal é que a gente trabalhasse nesse universo correto do entendimento de que aquele artigo definido no plural, ele vai trazer a ideia do quantificador todo. Agora, isso aqui é levado ao pé da letra sempre? Infelizmente não. E aí como que eu vou ficar atento a isso? Aí a gente vai ter o momento de trabalhar com questões de provas e que eu vou te chamando a atenção aqui. Mas aqui traduziria a ideia de uma categórica. E olha que perigo isso aí, né? Os portugueses são europeus, por isso que eu estou te falando, se a gente for levar a coisa ao pé da letra, se a gente for olhar para isso aqui como uma categórica, isso aqui é um cuidado imenso que a gente tem que ter na hora da prova. Outra, essa que está aqui, ó. Nenhum português não é europeu. Nenhum português não é europeu. Isso aqui, ó, tem a ver com aquela equivalência que a gente já trabalhou agora há pouco, né? É o nenhum junto com o não. O nenhum junto com o não é a ideia de você trazer duas negações. Então, foi uma forma específica. Vocês conseguiram perceber qual foi a pegada aqui? Aqueles dois primeiros exemplos que eu trouxe ali, mas você não tinha falado comigo ainda sobre isso no bloco. É o que eu estou tentando trazer para vocês aqui agora. Eu estou tentando chamar a sua atenção de que vão ter frases ali, formas de equivalência meio avulsas mesmo, né? Que se trouxer a ideia de um sinônimo, de uma igualdade, que já está valendo como equivalência, sem uma regra muito específica, uma reescrita já vai funcionar como uma equivalência. Assim como eu posso ter algumas regras mais específicas, que é o caso dessa que está aqui. Nenhum português não é europeu, é o nenhum junto com o não. Que a gente viu agora há pouco, que quando eu tenho esse nenhum junto com o não, vira o todo. Então tá aqui, olha, nenhum português que não é europeu é como se fosse a ideia do todo português é europeu, certo? E de novo, não vai achando para a prova que só tem isso aqui de equivalência não, que tem um mundo, mas aí vai ser a sua percepção, a sua sensibilidade ali para a análise do quantificador que vai ser decisiva, ok? Olha aqui, nenhuma obra de arte é agradável.
nenhuma obra de arte é agradável, eu posso dizer que toda obra de arte não é agradável. Que equivalência foi essa que eu usei? A do todo junto com o não. Ó, que a gente esquematizou. Aqui é uma regra específica que eu coloquei para vocês aqui, ó. Ó, o nenhum junto com o não. Desculpa, gente. Essa que tá aqui, né, ó. Ó, o todo junto com o não vira o nenhum. Então foi uma equivalência que eu criei a partir dela, ó. Olha para cá. Toda obra de arte não é agradável. Então esse todo junto com o não passa a ideia do nenhum. Agora, olha essa que tá aqui, ó. Não existem obras de arte que sejam agradáveis. Você consegue perceber que eu generalizei? Já que não existem obras de arte que sejam agradáveis, é porque então nenhuma obra de arte é agradável. E aí o não existem obras de arte aqui, ele passou uma ideia de unicidade no sentido negativo, né? Não existem obras de arte agradáveis, então é como se fosse a ideia de que nenhuma obra de arte é agradável. Outro, vamos pensar aqui, ó, no algum. Alguns animais são carnívoros. Alguns animais são carnívoros. Ah, que equivalência que eu fiz aqui. Lembra que eu falei para vocês que o algum A que é B, que eu não vou ter ali muito segredo? Que eu não vou ter muita regra, certo? Então aqui, olha, alguns animais são carnívoros. Ó, existem animais que são carnívoros. Existe um animal que é carnívoro. Pelo menos um animal é carnívoro. Há animal que é carnívoro. Certo? Existe pelo menos um. Então, para o algum, a gente viu dentro desse bloco que não tem uma equivalência específica. A gente tinha coisas que a gente já tinha falado em blocos anteriores. A questão da comutatividade, por exemplo. Alguns animais são carnívoros, é a mesma coisa que eu afirmar que algum carnívoro é animal, certo? Então, aqui vale, por exemplo, a questão da comutatividade. Vamos dar uma olhada nessa que está aqui, olha. Algum A que não é B. Algum A que não é B. Meu exemplo foi, alguns filósofos não são geniais. Então eu posso trocar esse algum simplesmente pelo existe. Alguns filósofos não são geniais. Existem filósofos que não são geniais. Alguns filósofos não são geniais, pelo menos um filósofo não é genial. Ah, mas e esse nem todo que está aqui? O nem todo foi uma regra mais específica que a gente viu. A gente viu que o nem todo, ele acaba sendo equivalente ao algum junto com o não, certo? Mas tudo vai cair também naquela ideia do seguinte, Brunão, cara, peraí que eu me perdi. Alguns filósofos não são geniais? Alguns filósofos não são geniais? Eu fiquei na dúvida se poderia escrever ali como nem todo filósofo é genial. Velho, então se deu dúvida, lembra que se a questão estiver tratando de equivalência, são os diagramas. Lembra que a gente está buscando todas essas justificativas nos diagramas. Então aqui, ó, alguns filósofos não são geniais. Tem aqui o conjunto dos filósofos, tem aqui o conjunto dos geniais e tem alguns filósofos que não são geniais. Pronto, eu representei essa. Será que esse desenho traduz isso que está aqui? Que nem todo filósofo é genial? Sim, traduz, porque olha para cá, olha, nem todos os filósofos são geniais. Então pronto, você não decorou, certo? Você veio aqui através do desenho. Se conseguir memorizar, claro que eu vou ficar muito feliz. Por você, não é por mim não, vou ficar feliz por você, porque eu acho que isso aí vai te poupar tempo. Mas na pior das hipóteses, o que eu estou tentando te mostrar aqui é que os diagramas também podem nos ajudar nessas regras mais específicas, ok? Bem, então, como regras mais importantes, para a gente poder fechar esse bloco agora assim, ó, o todo, que é o nenhum junto com o não, que a gente já falou, o nenhum A que é B, que é o todo junto com o não, e o algum A que não é B, que é a mesma coisa que o nem todo. Então, deixei anotado. Fique atento a essas principalmente, mas não quer dizer que são as únicas, e não quer dizer que eu vá conseguir deixar para vocês aqui todas essas regras. Fechado? Muito bem. Fecha esse bloco. Aí vocês entenderam o que eu quis dizer aqui no final? Como vai ser possível colocar todas as regras? De novo, porque a partir do momento, e dependendo de até onde for a criatividade do cara, se ele for lá no português, e ele consegue trazer várias reescritas que podem trazer essa ideia do quantificador universal e do existencial. Mas aí vai ser o seu feeling, e a gente vai, né? Porque aí quando eu falo que vai depender do seu feeling, e a segurança que você tem que estar aí do outro lado com o seu feeling, né? Que é aquela hora que você fala assim, ah, pô, aí lascou, jogou pra mim, Brunão, não sei se vai dar liga na hora da prova. Fica tranquilo, porque aí aqui a gente vai fazendo algumas questões para eu ir tentando te mostrar as percepções que você tem que ter. Fechado? É mais tranquilo do que você imagina. Tem hora que vocês imaginam a cena mais complicada do que de fato vai ser. Vamos fazer o básico. Guarda as mais importantes,
Começa a perceber a ideia dessas proposições, das representações por diagramas e vem seguindo o fluxo, tá bom? Pode deixar que eu vou conduzindo vocês. Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Valeu!